Olá, meus queridos, graças a Deus, vamos para mais uma aula do nosso curso de bacharel em Teologia e Teologia Ministerial. Essa aula será gravada tanto para os alunos do curso presencial que faltaram aulas durante a semana, como também para os irmãos do curso online, amém? Então você que na segunda-feira perdeu aula no seminário, hoje você terá a oportunidade de assistir a aula que está sendo gravada para os alunos do curso de Teologia online, amém? Hoje vamos começar a matéria de profetas maiores 3. Nós já estudamos a matéria de profetas maiores 1, onde estudamos acerca da parte introdutória. Aprendemos que o profeta, em língua hebraica, ele é chamado de Nabir. Pode ser também chamado de Narvi. Nabi ou Navir significa porta-voz, certo? Então, o profeta, dentro da perspectiva veterotestamentária, ele era o oráculo de Deus, o porta-voz de Deus. Falamos na parte introdutória que o conceito de profeta aparece pela primeira vez através da relação entre Arão e Moisés. Deus chama Moisés para ser o legislador do povo hebreu que estava no Egito. Moisés, ele sentindo a dificuldade de falar em público, porque mesmo sendo homem que foi preparado, instruído em toda a lei egípcia, em toda a cultura e ciência da época, segundo Flávio Joséfo vai dizer que, além de um grande guerreiro, Moisés se torna um grande arquiteto no Egito. Então perceba que, mesmo sendo um homem inteligente, dotado de muito conhecimento, Moisés tinha uma dificuldade. Qual era a dificuldade? Timidez. Moisés tinha dificuldade de falar em público. Então, quando a Bíblia diz que Moisés ele era pesado de línguas, não tem nada a ver com gagueiro. Eu já vi pregador falando que Moisés ele era gago. Moisés não era gago. Quando a Bíblia diz que Moisés era pesado de línguas, é porque Moisés tinha dificuldade para falar em público. Então Deus vai escolher Arão, o levita, Arão da tribo de Levi, que mais tarde vai tornar-se sumo sacerdote de todo Israel. Vai escolher agora para ser o porta-voz. Então Moisés estará na condição de Deus e Arão estará na condição de Navi ou Nabi, de profeta, seu porta-voz. Falamos do primeiro profeta, o profeta Isaías. Falamos em seguida do profeta Jeremias e falamos acerca do livro de Lamentações de Jeremias. Então, nesta matéria de profetas maiores 3, vamos estar falando do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ok? Ele é um profeta do cativeiro. Perceba que Isaías, ele profetiza a invasão assíria sobre o reino do norte,
Israel, cuja capital era Samaria. Ele profetiza e em 722 a Assíria invade o reino do norte, Samaria, e vai subjugar a nação. Isaías também profetiza a primeira, a segunda, a terceira fase do cativeiro babilônico, só que Nabucodonosor, ele vai invadir por 3 vezes o reino do sul, cuja capital era a cidade de Jerusalém. Logo, o reino do sul está associado a Judá. Então, perceba que tanto Isaías como Jeremias são profetas que profetizam em Jerusalém. Perceba que Jeremias ele profetiza na primeira fase, o povo não dá credibilidade, e em 606 Nabucodonosor vem sobre o reino do sul, sobre Judá, sobre Jerusalém, e vai levar em 606 a 605 aproximadamente, na primeira leva, aqueles que pertenciam à nobreza de 20 anos até 25 anos para estar em Babilônia ao serviço de Nabucodonosor, ok? Então nesta primeira leva vai, segundo dados históricos, segundo a historicidade, vai dizer que será levado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e será levado muitos judeus para o cativeiro babilônico. Jeremias está profetizando e ele vê o povo ir para o cativeiro na primeira leva, e ele continua profetizando. Em 596, 10 anos depois, as tropas de Nabucodonosor invadem Jerusalém pela segunda vez, e nessa segunda vez será levado para o cativeiro Ezequiel e aproximadamente 10.000 judeus. Então, Jeremias está profetizando, continua profetizando, o povo não dá credibilidade às profecias de Jeremias, e Deus permite que pela segunda vez Nabucodonosor invada, certo? Jerusalém, e nesta segunda leva, em 596, será levado o profeta Ezequiel e aproximadamente 10.000 judeus. Perceba que Ezequiel, como o próprio Daniel, eles profetizam dentro do cativeiro. Então eles são profetas do cativeiro. Daniel é levado 10 anos antes aproximadamente, e logo após, depois de 10 anos, Ezequiel será levado também para o cativeiro. Só que, quando falamos que Ezequiel foi levado para o cativeiro, logo entendemos que Ezequiel já entra como profeta para profetizar para os cativos que estão em Babilônia. Esta é a primeira impressão, esta é a primeira ideia que vem sobre a nossa mente. Só que, segundo alguns estudiosos, vamos ver, tá certo, no decorrer da matéria, os estudiosos vão enfatizar e vão dizer que Ezequiel, ele está junto ao rio Quebar, no meio dos cativos em Babilônia,
E depois de 4 anos, Deus chama agora Ezequiel para exercer no cativeiro o ministério de profeta. Perceba que ele está entre os exilados, ele ainda não é profeta. Depois de 4 anos que ele está em Babilônia, e Daniel já há 10 anos em Babilônia, já reconhecido, vamos ver no decorrer desta matéria, Deus levanta Ezequiel para exercer o ministério profético. Então perceba que durante os anos que vão seguir, Ezequiel vai passar aproximadamente 6 anos orientando os cativos que estão em Babilônia. Então perceba que Daniel, Jeremias e Ezequiel são profetas contemporâneos. Eles estão vivendo no mesmo período. Daniel e Ezequiel estão dentro do cativeiro profetizando, enquanto Jeremias está fora do cativeiro profetizando. Perceba o cuidado de Deus em relação ao seu povo. Deus permite que o povo vá para o cativeiro babilônico, mas mesmo em Babilônia, Deus agora vai permitir ser levantado por ele um profeta para orientar o povo, porque o povo está em Babilônia cativo, mas a mentalidade do povo não muda, o povo não volta completamente para Deus. Vem a primeira invasão, o povo não se volta completamente para Deus, e Deus permite que depois de 10 anos Nabucodonosor venha novamente. Perceba isso aqui. Então ele vem em 606, leva Daniel e seus amigos e uma boa parte da nobreza, de 20 a 25 anos de idade. 10 anos depois, em 596, ele volta novamente e leva Ezequiel. E depois de 4 anos no cativeiro, Deus levanta Ezequiel para profetizar para o povo que está dentro do cativeiro. Ok? Então perceba que ele vai profetizar durante os 6 anos seguintes. Ele diz que o Senhor vai permitir que Jerusalém seja destruída. Só que o povo no cativeiro não dá credibilidade às profecias de Ezequiel. Então, está Ezequiel e Daniel profetizando dentro do cativeiro, Jeremias profetizando fora do cativeiro, mas o povo não volta-se completamente para Deus. Então, em 586, Nabucodonosor volta novamente e se cumpre a profecia também de Jeremias, do capítulo de número 19, versículo de número 1 em diante, que após Deus levar Jeremias para ter aquela visão do oleiro trabalhando na roda com o barro, perceba que Deus vai dar uma ordem a Jeremias no capítulo 19. Jeremias vai à feira, vai comprar uma botija, e Deus dá a ordem que Jeremias pega esta botija de barro e quebre ela, ele joga a botija no chão, e essa botija ela vai se espatifar, ela vai esfalerar-se. E Deus diz que da mesma forma que aquela botija foi quebrada, totalmente destruída, assim também seria Jerusalém. Só que o povo não dá tanta credibilidade, porque existe uma promessa de Deus em relação ou acerca de Jerusalém, promessa essa que teria sido feita pelo próprio Deus acerca de Jerusalém. Então perceba que nesta promessa feita por Deus a Davi, o Senhor dizia que iria guardar a cidade de Sião, a cidade de Jerusalém. Só que as promessas de Deus, precisamos entender que ela é condicionada à obediência. Deus promete e a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir com aquilo que promete. Só que as promessas de Deus ao homem
elas são condicionadas à obediência. Deus cumpre se eu permanecer no lugar. Deus cumpre se nós fizermos obedecer, porque Deus é um Deus justo. Ninguém se engana. As promessas que Deus nos fez, ela está condicionada à obediência. Deus, ele trabalha logo com ação, e Deus trabalha também com reação. Jesus declarou, João foi bem enfático ao descrever: se vós estiverdes em mim, ação. Se as minhas palavras estiverdes em vós, reação. Pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. Então perceba que Deus trabalha com ação e logo Deus trabalha também com reação. Então perceba que, como o povo não se volta para Deus, em 586, 10 anos depois da segunda leva, Nabucodonosor vem, invade Jerusalém, destrói a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, destrói o templo, o lugar da adoração, a Arona Codes, ou Arona Brits, a Arca da Aliança, ela será perdida, e vai haver uma matança, haverá uma carnificina, haverá uma destruição em massa. Jerusalém será assolada completamente pelos babilônios. É nesta época que historiadores dizem que Jeremias vai escrever o segundo livro, que é o livro de Lamentações, que é chamado em língua hebraica de Jecá. E são livros fúnebres, são 5 poemas fúnebres. Também poemas estes que estão registrados de forma acróstica, conforme as consoantes do alfabeto, do alfabeto hebraico. Então perceba que é neste contexto caótico de destruição em massa que Ezequiel vai começar de uma forma mais veemente a exercer no cativeiro o seu ministério assim profético, ok? Então vamos lá. Dentro da divisão da Bíblia, de forma histórica, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Para quem é aluno novo do seminário e está chegando, quero aqui destacar que quando falamos de profetas maiores e menores, nada tem a ver com superioridade, nem tampouco inferioridade. Quando falamos de profetas menores, é porque esses profetas menores, eles tiveram uma atuação mais específica. O seu ministério foi sob uma perspectiva mais específica, ok? Além disso, a duração do seu ministério foi curta, como também o número de escritos também foi pequeno. Quando falamos de profetas maiores, estamos falando de profetas que irão atuar, ok? De uma forma mais abrangente, que é o caso de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e o profeta, ok? Então, dando assim continuidade, o livro de Ezequiel, dentro da divisão histórica da Bíblia, dos profetas maiores, ele é o 4º livro. Recapitulando, Ezequiel, ele é um profeta do cativeiro.
Ele será levado para a Babilônia na segunda leva. Ok? Informações básicas. O autor do livro é Ezequiel, ok? Seu nome significa Jeová fortalece. A data que foi escrito o livro é em 590 a 570 a.C. As datas, elas são decrescentes até chegar ao ano zero, onde provavelmente Jesus nasceu, e assim as datas começam de forma crescente. O tema do livro de Ezequiel é o juízo e a glória de Deus. Palavra-chave do livro: julgamento, bênção, responsabilidade moral e individual. O versículo-chave deste livro é Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 24 ao versículo de número 28. Então Deus vai julgar agora Judá, pelo simples fato de Judá não dar ouvido a Deus. Deus agora vai permitir que os babilônios levem o povo para o cativeiro, e Deus irá usar o cativeiro babilônico como vara de punição para com Judá. Então Deus vai julgar Judá de uma forma terrível, de uma forma peculiar e de uma forma particular. Ok? O contexto histórico do livro de Ezequiel é a Babilônia, durante os primeiros anos do exílio babilônico, em 593 a 571 a.C. Perceba que as datas, elas não são dadas com exatidão, tá certo? E sim com aproximação. Os irmãos acompanhem, tá certo? Na apostila a gente precisou deixar assim um pouco escuro, devido assim a claridade de onde estamos gravando, tá certo? Porque se a gente for acender a lâmpada, vai ficar o reflexo da lâmpada bem em cima ali da tela. Então, para não ficar aquele reflexo, a gente deixou um pouco assim escuro, mas os irmãos acompanhem, tá certo? Na apostila, ok? Então, Nabucodonosor levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. Primeira, segunda e terceira. A primeira etapa em 605 a 606 aproximadamente. Jovens judeus foram escolhidos e deportados assim para a Babilônia. Entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que conhecemos. Ok? Na segunda leva, em 597 a.C., 10.000 cativos foram levados à Babilônia, estando Ezequiel entre eles. Ok? E 586 a.C., as forças novamente de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo de Jerusalém. E a maioria dos sobreviventes foi transportado assim para a Babilônia. Então Deus vai usar a Babilônia como vara de correção para com Judá. Ok? Porque uma das formas mais fácil de conduzir o homem a Deus ainda permanece sendo a dor. Ok? O ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento. Até hoje, anualmente, judeus de todas as partes se reúnem junto ao muro oriental, o muro das lamentações, e lamenta o triste episódio da destruição da cidade e do templo de
Jerusalém. Então, os 7 anos que precederam a destruição, em 586, e os 15 anos seguintes, em 586 a 571, o livro provavelmente completou-se cerca do ano 570 a.C. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, porque Deus vai usar Ezequiel para fortalecer a fé do povo dentro do cativeiro. Precisa entender que pessoas vão para o cativeiro, pessoas morrem, pessoas casam, pessoas nascem dentro do cativeiro, ok? Porque é a promessa dos 70 anos. E após passarem-se esses 70 anos, Deus irá restaurar o seu povo Judá. Ela será concretizada na descendência daqueles que foram para o cativeiro. Precisa entender, pessoas que foram não vão desfrutar, e sim a sua descendência vai desfrutar das promessas, porque as promessas de Deus, precisamos entender, ela não está restrita a nós, de forma exclusiva. Quando a Bíblia fala das promessas de Deus na nossa vida, essa promessa pode estar associada tanto a nós como a nossa descendência. Eu vou dar um exemplo. No capítulo 15 do Gênesis, Deus dá uma ordem a Abraão, no caso, perdão, que ele saia da tenda. Deus pede para que Abraão conte as estrelas que há no céu. E Deus diz a Abraão que assim como as estrelas do céu são incontáveis, assim será a sua descendência. Abraão tem um filho por nome Isaque. Abraão morre. Isaque terá um filho por nome Jacó e Esaú. Isaque morre. E de certa forma assim, as promessas continuam seguindo em Jacó, depois vem José, vem Moisés, vem Josué, vem o povo como nação, e até hoje Israel continua crescendo, porque a promessa de Deus ela não está restrita a mim, a nós, tá certo? A promessa de Deus ela está inserida tanto em mim como na minha descendência. Então, as promessas que Deus fez a Abraão, cumpriu em Isaque. As promessas que Deus fez a Isaque, cumpriu em Jacó. As promessas que Deus fez a Jacó, cumpriu assim também na sua descendência, ok? Ezequiel tinha uns 17 anos quando Daniel foi deportado, e portanto os dois eram praticamente da mesma idade aproximadamente, ok? Dando assim continuidade, só um instante que passou aqui demais, ok? Vamos voltar aqui que deu um erro aqui no sistema e passou muita informação. Então vamos lá. Estou recapitulando. Daniel não, Ezequiel no caso, profeta de Judá, profetiza no cativeiro, é levado na segunda leva, em 596 assim, aproximadamente. Ezequiel e Daniel foram contemporâneos também assim de Jeremias, porém mais jovem que ele. Provavelmente foram por ele influenciados por ser profeta mais velho em Jerusalém. Quando Ezequiel chegou à Babilônia, Daniel já era bem conhecido como homem de elevada sabedoria profética, porque, como disse anteriormente, a diferença
da primeira e a segunda leva são de 10 anos, então Daniel já está há 10 anos na Babilônia. Então quando Ezequiel chega, Daniel já é um homem influente, um homem muito sábio, certo? Um homem que tem muito prestígio em Babilônia e será usado fortemente, de uma forma muito ousada e destemida por Deus, para profetizar os oráculos de Deus ali em Babilônia. E também ele será muito honrado e ovacionado pelos próprios babilônios devido à graça e à sabedoria de Deus que existia assim na sua vida. Então, quando Ezequiel chega em Babilônia, Daniel já está há 10 anos lá e já é muito conhecido. Então, ele, Ezequiel, vai ter uma forte influência de Daniel em relação também ao seu ministério profético. Ok? Ezequiel vai referir-se a Daniel 3 vezes em seu livro, no capítulo 14 e o versículo 14, ele descreve acerca de Daniel, também no versículo de número 20, e no capítulo de número 28, versículo de número 3, ok? Ao contrário de Daniel, Ezequiel, ele era casado, certo? Diferente de Daniel, Ezequiel era casado, provavelmente ele casou dentro do cativeiro, certo? Não se sabe ao certo, ok? Mas o que sabemos é que Ezequiel era um profeta do cativeiro e ele está casado dentro do cativeiro. E ele vivia também como um cidadão comum entre os exilados judeus, junto ao rio Quebar. Perceba que, mesmo o povo estando cativo em Babilônia, o povo ainda tinha liberdade, tá certo? Em algumas ocasiões, de adorar também o seu Deus. Perceba que além de alguns adorarem, porque o povo também passou a adorar depois os babilônios, certo? Se perverteram a nação com a cultura babilônica. Isso é tão provável que quando o povo recebe o primeiro edito de Ciro para votar, nem todos vão votar porque a condição do povo em Babilônia não era tão ruim. Ok? Então o livro de Ezequiel está bem organizado e seus 48 capítulos dividem-se naturalmente em 4 sessões principais. Então eu vou apresentar as sessões aqui para os irmãos, ok? E nós iremos encerrar a aula de hoje e semana que vem daremos assim continuidade. A primeira sessão introdutória, Ezequiel capítulo 1, versículo 3, vai descrever a poderosa visão que Ezequiel teve da glória e do trono de Deus. Isso está registrado ali no capítulo 1, onde vamos ver o encargo divino que o profeta vai receber para seu ministério profético. Ok? Isso vemos no capítulo 2 e também no capítulo 3. A segunda sessão, do capítulo 4 ao 24, contém a mensagem contundente de Ezequiel sobre o juízo vindouro e inevitável de Judá a Jerusalém, devido às suas obstinadas rebeldias e apostasia. Então, o juízo de Deus será iminente, será evitável. Alguém pode até perguntar, mas pastor, alguns, eles se arrependem? Se arrependeram, porém, precisa entender que o fato de se arrepender não anula as consequências que virão acerca de Judá, como consequência do seu delito, do seu pecado. Então, o juízo de Deus sobre Judá seria inevitável. Deus iria perdoar a nação como assim perdoou, mas o juízo de Deus viria, porque o amor de Deus, precisamos entender, e o juízo de Deus anda lado a lado. O amor e a justiça de Deus têm o mesmo peso, precisamos entender dentro dessa perspectiva. Amém, meus irmãos? Então, semana que vem, vamos dar continuidade, tá certo? Os irmãos estudem, ok? Não vamos fazer aulas tão longas,
porque será muito cansativo. Então a gente vai fazer geralmente aulas de no máximo estourando entre 35 a 40 minutos. Por quê? Porque os irmãos assistem às aulas, pontuam o que assistiu, e se houverem dúvidas, os irmãos perguntam, ok? Acerca da aula. Amém? Então, Lehitra Rotri, até logo, isso é uma expressão hebraica, e próxima aula estaremos aqui novamente juntamente com os irmãos. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, assim se o Senhor Deus quiser.